Estamos dando continuidade ao estudo do Sermão da Montanha e hoje daremos continuidade também ao estudo sobre a oração. No vídeo passado, nós aprendemos que o destinatário de nossa oração deve ser Deus na figura de Jesus Cristo, pois somente por intermédio de Jesus nós temos acesso ao Pai, pois Ele pagou o preço na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Hoje aprenderemos o que Jesus ensinou sobre oração do ponto de vista da sinceridade. Jesus fala da oração hipócrita e nos chama para orarmos com sinceridade, sem hipocrisia. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. O nosso foco, ao orarmos, deve ser alcançar o destinatário da nossa oração, que é Deus. E não fazer um rito religioso voltado para os homens. A nossa oração deve priorizar, deve focar, ter como objetivo um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus, mas sempre voltada para Deus. Nós, irmãos, mesmo quando estamos na igreja, e fazemos uma oração em público, ou até mesmo quando um ministro da igreja estiver fazendo uma oração em público, essa pessoa não pode orar querendo fazer uma oração bonita para agradar as pessoas que estão ali. Ela deve manter-se centrada em Deus, manter-se centrada na conversa que ele está tendo com Deus, pois a oração não é uma conversa de homem para homem, é uma conversa de homem para Deus. Devemos respeitar a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 36. Quando o destinatário de nossa oração deixa de ser Cristo e passa a ser os homens, então Deus não tem mais o porquê de ouvir as nossas orações, já que nós não estamos fazendo direcionados a Ele, e sim aos homens. Então Deus não ouve a oração feita quando ela está mais preocupada com o que os homens vão pensar do que o que Deus vai pensar. Jesus não tem por que ouvir esta oração. Como está escrito, ele mesmo falou, já receberam o seu galardão, no texto que acabamos de ler. E se nossa oração não deriva da vontade genuína de nos relacionarmos com Deus, nós devemos repensar os nossos objetivos, reavaliar os nossos conceitos, para saber se de fato estamos andando no caminho de Deus. Quem ora de forma hipócrita não tem a verdadeira fé de que Deus ouvirá o pedido. Quem ora de forma hipócrita é porque não está com a sua oração voltada para Deus, mas sim para outras questões, outras pessoas. Ou apenas seguir um rito religioso para amaciar o próprio ego e ficar em paz consigo mesmo. A oração hipócrita ela é uma oração sem fé, pois se a pessoa cresce que Deus ouviria ela, cresce que Deus faria aquilo que ela pede, ela estaria direcionando a sua oração para Deus e não para outras coisas e pessoas. Agora, essa pessoa se esquece que a oração de um justo é poderosa e eficaz, como está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 16. Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. E nós devemos nos atentar que a oração que é poderosa e eficaz é do justo. Ou seja, nós não podemos pensar que se nós começarmos a pecar, não se arrepender dos nossos pecados, a se afastar do caminho do Senhor e a viver uma vida sem honrar a Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, nós não podemos pensar que Deus terá que ouvir as nossas orações
porque nós não estaremos andando no caminho que ele preparou para nós. Como está escrito na palavra dele, no livro dos Salmos, capítulo 66, verso 18. Assim diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Também está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 20 a 24, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Irmãos, aprendemos aqui claramente na palavra do Senhor que a nossa oração será ouvida por Deus se nós destinarmos a Deus, e se nós tivermos fé em Deus, e se nós estivermos obedecendo o mandamento dele, que é crer em Jesus Cristo e amar o próximo como a si mesmo. Percebemos também, no versículo que lemos, que uma das causas de Deus não ouvir a nossa oração é a falta de confiança nele, ou seja, a falta de fé. A nossa oração tem que ser permeada pela fé. Nós temos que ter fé que Deus vai ouvir a nossa oração e que Deus vai atender o nosso pedido. Está escrito o seguinte na palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, versículos 6 a 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, irmãos, concluindo a meditação de hoje, nós aprendemos que a nossa oração deve ser destinada a Deus, sem hipocrisia, sem desviar para agradar a homens, e nós devemos orar confiando em Deus, tendo fé que Deus vai conceder o pedido, e nós temos que ser justos, estando no caminho dele, obedecendo os mandamentos de Jesus. E assim, confiando em Cristo Jesus, Deus exercerá misericórdia e benignidade, e a bondade dele nos revestirá, e Deus ouvirá a nossa oração, assim como ouviu a oração do salmista, que diz o seguinte: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Livro dos Salmos, capítulo 66, versículo 20. Que Deus abençoe a sua semana, irmãos, e que Deus ouça as suas orações.